Capítulo 21. Tempo para o colapso do nível, 47 horas. Se Frank e Meg encontraram a minha armadilha, eu não recebi uma notificação. O melhor cenário era que ambos estivessem mortos, e eu não recebi o crédito por isso. De todas as conquistas neste jogo, assassino de aventureiros era uma que eu queria evitar. Eu não recebi qualquer tipo de conquista ou habilidade por armar uma armadilha, e era uma aposta segura que isso seria algo aqui. Eu encarei isso como um bom sinal. Donut e eu, no entanto, recebemos uma conquista pela nossa luta com Frank Q e Meg Mai. Nova conquista: carne de cadela. Você foi atacado por um colega aventureiro numa zona segura, e o sistema foi forçado a salvar a sua bunda. Isso geralmente sugere que você é muito irritante, ou ressonante. Se isto fosse uma prisão, você agora seria a minha cadela. Espere. Recompensa. Cadelas não recebem recompensas. Eu ri. Pela primeira vez desde que tínhamos entrado neste jogo ridículo, eu ri de uma das notificações estúpidas. A viagem foi significativamente mais suave do que eu antecipava. Percorríamos cerca de 5 ou 6 quilômetros por pedaço de carvão, e eu tinha um suprimento quase infinito. Nós só conseguimos viajar para leste por uma única junção antes de atingirmos uma parede, e fomos forçados a escolher entre norte e sul. Se o mapa na minha cabeça estivesse correto, teríamos atingido a borda do lago Washington acima, provando mais uma vez que a masmorra não circundava verdadeiramente o planeta. Nós fomos para sul, viajando por uma aproximação grosseira do corredor I-5 por um curto período antes que as passagens que iam para leste e oeste começassem a reaparecer. Eu suspeitava fortemente que precisávamos ir para leste e para o interior antes de vermos quaisquer escadarias. Mas o problema era que diretamente a leste havia uma grande cordilheira lá em cima, e se a masmorra tinha sido desolada antes, estaria totalmente abandonada aqui. Não por mais 160 quilômetros. Decidimos retomar a nossa caminhada para leste de qualquer maneira, a dirigirmos-nos para mais longe da borda ocidental da costa do Zewa. Nós conduzimos por hora, sem ver nenhum sinal de pessoas, mobs ou escadarias. Era difícil avaliar a velocidade com que estávamos a mover-nos, mas eu calculava cerca de 32 km por hora. Minha habilidade piloto de chopper subiu constantemente enquanto eu conduzia. Assim que atingi o nível 5, o acelerador realmente permitiu-me aumentar a nossa velocidade. Eu não queria ir muito rápido, mas senti que era importante encontrar uma área mais densa do labirinto. Pelo pouco que eu tinha visto no programa, eu sabia que havia áreas diferentes desta. Eu tinha a sensação de que estes quadrados gigantes não eram nada mais do que apenas preenchimento, como o terreno gerado aleatoriamente na borda de alguns mapas em jogos de mundo aberto. Enquanto conduzíamos, fiz Donut manter o mapa em tela cheia para que ela pudesse escanear melhor a área, à procura de pontos de interesse. Vimos cada vez menos guildas de treino por aqui, mas elas estavam lá. As casas de banho continuavam a estar por toda parte, e as áreas de descanso também pontilhavam os mapas. Meus pensamentos vaguearam para o meu pai. Se ele pudesse ver-me agora, sentado nesta coisa, a segurar as minhas pernas para que não se queimassem na lateral desta ciclomotor glorificada. Ele riria, chamaria-me de um maldito tolo. Ele tinha sido um cara de motocicleta. Não um motociclista em tempo integral, vestido de couro. Ele era mais um guerreiro de fim de semana. Eu não falava ou ouvia o homem há mais de 12 anos. Não desde que ele me tinha abandonado naquele dia, deixando-me completamente sozinho no mundo. Antes de hoje, eu nunca tinha andado numa motocicleta na minha vida, não que esta coisa realmente contasse como uma. Eu tinha uma bicicleta agora que às vezes usava para ir para o trabalho se o tempo estivesse bom,
mas eu nunca tinha sequer andado numa dirt bike, muito menos em algo mais potente. Paramos uma vez para usar uma casa de banho que apareceu logo após o corredor principal. Assim que entramos no corredor, fomos atacados por um grupo de monstros bípedes, com cabeça de guaxinim, que eram tão altos quanto o meu joelho. Essas coisas chamavam-se bandidos de excremento, sketch tags, e os que estavam aqui na borda do corredor eram todos de nível 3. Eles eram tão fortes quanto os goblins normais e estavam armados com lanças parecidas com agulhas. Um par atacou-me e foi espetado nas minhas joelheiras. Eu peguei todas as lanças deles como loot, que me eram inúteis, mas esperançosamente eu seria capaz de as vender mais tarde. Usamos a casa de banho, felizmente nenhum de nós explodiu, e seguimos o nosso caminho. Mas a curta excursão ensinou-me algo importante. Aqueles mobs estavam bem ali, a mal 6 metros da borda da artéria sem fim. Nós só tínhamos visto os pontos deles depois de pararmos a moto e nos aproximarmos do limite do beco. O névoa de guerra estava a invadir-nos mais apertada quanto mais rápido estávamos a ir. Isso era importante de saber. Precisávamos de uma habilidade ou um feitiço ou algum tipo de habilidade especial que nos permitisse navegar melhor. Estávamos literalmente a conduzir às cegas, e eu não gostava disso. Era apenas uma questão de tempo até que fôssemos de cabeça numa armadilha. Decidimos voltar para a estrada, a dirigirmos-nos para mais fundo a leste. Eu movi-me mais devagar. E então, depois de várias horas, finalmente vimos algo novo. Eu parei a Chopper, a examinar o sinal pintado com spray na parede. 2 encruzilhadas a leste, 3 a sul. Escadas mais pessoas. Estava escrito em inglês em tinta spray vermelha e escorrendo. Eu passei a mão por ele. Não saiu no meu dedo, mas tinha uma textura pegajosa. A tinta tinha apenas horas de idade. Achaste que é uma armadilha? Donut perguntou. Talvez, eu disse. Agora que tínhamos parado, eu podia ver vários X no meu mapa, a indicar cadáveres de mobs logo abaixo dos corredores. Nós nos aventuramos para dar uma olhada melhor. Estas eram criaturas brancas, com chifres de cabra com bocas cheias de presas. Eu examinei a primeira. Cadáver pilhável. Cabra fria. Nível 4. Morta pelo aventureiro Brandon Ann com uma assistência do aventureiro Chris Andrews II. Inventário está vazio. Eu examinei todas as cabras na área, e contei 15 nomes diferentes que tinham matado ou assistido na matança dos mobs. As cabras tinham sido fatiadas, fritas com feitiços, e eu vi vários cabos de flechas partidos, embora as pontas das flechas tivessem todas desaparecido. Alguns dos monstros estavam literalmente esmagados, como se a pessoa tivesse um martelo enorme. Tenho certeza que não é uma armadilha, eu disse. Vamos encontrá-los. As notificações pintadas com spray continuaram quanto mais nos aproximávamos da área. Exatamente onde a placa nos mandava ir, havia uma junção em que eu parei. A Chopper fez um barulho chag chag chag. Precisaria de outro pedaço em breve. Eu estava a ficar bom em entender os seus sons e vibrações. O meu rabo estava a doer, e as minhas pernas doíam. No chão estava uma flecha, a apontar para a esquerda, que era mais para leste. Olhando para o mapa, eu podia ver que esta área era diferente de qualquer lugar onde tínhamos entrado antes. As estradas leste e oeste não continuavam retas, mas curvavam-se, a indicar que tínhamos chegado à borda de um círculo maciço. De repente, tive uma sensação de desconforto sobre o que poderia estar no centro desta área. Eu vejo a escadaria, Donut disse. Se aumentares o zoom no mapa, está bem na borda do que podemos ver. Com certeza. Na área imediatamente a sul, e presumivelmente no centro deste loop gigante,
parecia haver uma escadaria. Eu passei o mouse sobre o quadrado branco no mapa, e simplesmente li a escadaria para o andar 2. Eu não vi nenhum outro ponto azul ou qualquer outra coisa. Apenas a extensão vazia da névoa de guerra. Olha, há algo escrito no chão, Donut disse, a apontar para o corredor da esquerda. Após 1 minuto de hesitação, eu guardei a chopper, e fomos em direção à placa a pé. Esta estrada é segura. Estamos reunidos a 2,5 km por este caminho. Não vá mais fundo na espiral ou você ativará o chefe de município. Merda. Mordecai tinha dito que os chefes não estariam a guardar as escadarias até o 4º andar. Eu pergunto-me o que há lá dentro, Donut perguntou, a olhar para a parede sólida à nossa direita. Assim que ela disse isso, a parede retumbou enquanto algo correu do outro lado. Era como se estivéssemos numa plataforma de comboio. O que quer que fosse, era algo rápido. Algo grande. Muito, muito grande. Nós caminhamos a pé. Depois de cerca de 400 metros, um portão arredondado apareceu à nossa direita, a levar para o centro do círculo. O portão transversal estava levantado a meio caminho do chão. Seríamos capazes de deslizar por baixo e ir mais fundo no loop se quiséssemos. Parecia haver outro anel logo por dentro. O grafite tinha o chamado de espiral. Olhando para dentro, eu podia ver outra porta logo abaixo deste corredor interior largo. Então era mais como um labirinto redondo do que uma espiral. Se deslizássemos por baixo do portão, sem dúvida ele deslizaria para fechar e nos prender. Vamos esperar um segundo, eu disse. Eu quero ver o que é. Nós não tivemos que esperar muito. A criatura, o que quer que fosse, passou a correr num flash, muito rápido para eu conseguir uma caixa de informação. Rolava como uma bola. Era rosa, carnudo, e tinha o tamanho de todo o corredor. Era como um monstro Pac-Man de pesadelo. Fez um terrível barulho de ronco enquanto passava a correr, a agitar as paredes. O fedor de esgoto subiu enquanto passava. Meu Deus, Donut disse, a franzir o rosto como se eu tivesse tentado dar-lhe vegetais. Isto vai ser desagradável. Ponto.